Olá, amigos, somos do Ministério Casa de Deus e hoje vamos iniciar uma pregação mais apologética, que é a Igreja Apostatada e os seus sinais. É algo que tem que ser feito com cautela. Há muitos materiais nas plataformas do YouTube, de outras plataformas da rede social, mas estaremos trazendo uma pregação bíblica. Que Deus nos ajude. Eu sou Marcos, seu irmão em Cristo, do Ministério Casa de Deus. E como você sabe, o nosso ministério é mais evangelístico e voltado à oração. Oremos assim: Deus Santo, Poderoso, Justo, Perfeito e Fiel. Deus de amor, de misericórdia, mas também um Deus de santidade. Estenda a tua mão sobre a minha vida, sobre a vida da minha família e sobre a vida de todos os ouvintes que irão ouvir esse áudio em qualquer ano, em qualquer mês, em qualquer período. Tem misericórdia dessas pessoas, Senhor. Tem misericórdia do desempregado, do enfermo. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa habitar na tua igreja, habitar no teu povo, para pregar o verdadeiro evangelho. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, amigos. Somos do Ministério Casa de Deus e hoje vamos iniciar essa pregação. Deus tem falado ao meu coração sobre a igreja que Deus não quer. Hoje você pode ver que o Brasil é um país livre, que não tem perseguições do governo em relação à igreja. E nós temos a oportunidade maior do que outras nações e outras culturas em pregar o evangelho. Mas infelizmente, pelo que a gente tem visto e ouvido, a igreja cristã no Brasil, ela passa por uma luta muito ferronha. Pelo outro lado, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele não vai deixar barato, ele vai fazer de tudo para parar a igreja cristã. Mas como você deve ser uma pessoa estudada, uma pessoa que conhece um pouco da história, o diabo não tem intenção de acabar com a igreja, porque quando ele tentou fazer isso, ele foi pior para ele, porque a igreja cresceu, a igreja cresce através da perseguição, e o diabo agora está usando uma tática totalmente diferente, que é a heresia, é o falso evangelho, é a distorção da palavra de Deus, mas ele não tem a intenção de acabar com a igreja cristã, ele tem a intenção de apostatar a igreja e fazer ela uma arma de destruição e não de salvação. Há homens que lutam para associar culto a Deus e pecados. A mensagem do livro de Levítico é santidade e adoração. Deus é o Senhor e não servo. Ele manda e não recebe ordens. Deus não espera da sua igreja uma obediência perfeita, mas ele espera a sinceridade. Mas todavia Deus julga severamente a desobediência e a rebeldia e a apostasia deliberada. Eu vou explicar aqui a vocês o que é que essa palavra nos diz. Há homens, há pessoas implantadas pelo próprio Satanás que luta para unir igreja e pecado. Eles sabem que são errados, eles realmente conhecem a palavra, eles não são nenhuma pessoa desavisada e tenta fazer com que as pessoas sigam a Deus num ambiente pecaminoso contra as escrituras. Isso está repleto nas igrejas, há pastores assim, há inúmeras pessoas que fazem isso. Mas Deus julgará severamente a desobediência, a rebeldia e a apostasia deliberada, aquela apostasia que as pessoas estão fazendo com prazer. Elas não lutam com o pecado e elas são amigas do pecado e não de Deus. Existe coisa na vida que nunca se separa. Exemplo, a luz e o calor. Onde existe luz, existe calor. Também no relacionamento entre Deus e os homens, há coisas que são inseparáveis. E quando se separa, tem consequências trágicas. Uma única coisa que pode separar Deus da sua igreja é a iniquidade. A igreja criada por Deus para anunciar o evangelho, pregar a justiça que vem pelo sangue de Cristo. Onde Deus está, se tem santidade, amor e fé, e entre outras coisas. Deus não opera em uma igreja corrupta, herege e hipócrita. Agora você pode perguntar, por que Deus, da Bíblia, Deus Todo-Poderoso, na igreja atual de hoje, ele não faz os mesmos milagres que fazia no deserto, ele não faz os mesmos milagres que fazia na igreja de Atos dos Apóstolos, ele não faz os mesmos milagres que ele fazia com Jesus. Por quê? A igreja é corrupta, ela é herege e hipócrita. Então, essas coisas
Deus não admite. Então ele não opera os seus milagres, ainda pela misericórdia dele, pelo amor que ele tem pelo ser humano. Deus ainda faz milagres e maravilhas no seu povo. Mas ele quer fazer mais, ele quer se revelar em maior número, ele quer ter intimidade com as pessoas. Mas em uma igreja que é corrupta, ele não vai fazer isso. E eu vou citar alguns pecados da igreja atual, da igreja moderna. Primeiro, a igreja cristã atual, ela é política. Não é que a política seja errada. Não estou dizendo isso aqui a você. Talvez quando você escutar o áudio, você pode até interpretar mal, mas não é. Você tem que entender que Deus é muito organizado e tem uma divisão. As pessoas que assim queira, que são vocacionadas, igual a José, a outras pessoas, Daniel, enfim, se Deus quiser, elas podem sim disputar um cargo político e ser eleito, porque isso faz bem a Deus, ao povo de Deus, a Deus não, ao povo de Deus, e Deus é glorificado pela ação desses homens. Mas um pastor político, não. Se você entender a forma que Deus trabalhou no Antigo Testamento, ele deixou muito bem claro. A tribo de Levi são sacerdote, e da tribo de Judá são os reis, são rei. Então, nem um rei podia ser sacerdote e nem um sacerdote poderia ser rei. E ainda há pessoas que tentaram ousar ser esse tipo de coisa. Em 1 Samuel 13, 9, fala do rei Saul, aquela bênção de Saul, que foi tentar, que fez, né, um sacrifício para Deus e foi rejeitado. Em 1 Reis 13:1 fala do rei Roboão, que foi tentar queimar incenso para Deus e também foi reprovado. Isso aqui é a prova real que um pastor ele não pode exercer duas funções. Ou ele é pastor ou ele é político. Ele tem que escolher. Se ele quer ser político, amém, vai ser político. Mas não pise no altar de Deus para pregar o evangelho. Ele não é digno disso. Tem que ser uma separação muito bem clara. E a mesma coisa é o político, é o sacerdote. É o político. Ele não pode ser pastor. Ele não pode vir. O máximo que ele pode chegar é dar um testemunho e se olhar. Ele tem que ser crente, membro da igreja, sem nenhum cargo. Deus deixa muito bem claro essas coisas. E o que é que a gente vê hoje? Pastores políticos e vice-versa. O sincretismo religioso. Você sabe o que é isso? É a mistura do espiritismo com o cristianismo. É a água benta, a rosa santa. É toda aquela parafernália que eles trazem que não está na Bíblia. O pragmatismo é uma prática que eles dizem assim: a gente faz o que dá certo e não o que é certo. Imagina uma igreja cristã fazer o que dá certo. E se aquilo que dá certo é pecado? Então a igreja está dizendo claramente que elas não estão preocupadas com a santidade de Deus nem com o puro evangelho. Elas estão preocupadas em encher pessoas, em trazer valores financeiros. A heresia, meu amigo, é uma coisa tão terrível. Pessoas que pregam achismo, visões, que interpretam a Bíblia sem nenhum compromisso de oração e santidade. E é tanta heresia no meio do mundo que... E ela destrói tanto que fala, e ela destrói tanto aquele que acredita e pratica. Não evangelizar. Quando uma igreja não está evangelizando, não tem outra. É claro, é a falta de amor. Em Mateus 24:12... Jesus fala: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Uma igreja que está submersa, mergulhada na iniquidade, ela não consegue evangelizar. Ela até tenta. Ela vai 1, 2, 3 vezes, mas não tem aquele espírito de evangelismo. A igreja não trabalha no evangelismo, a igreja não vai buscar as almas perdidas, porque essa igreja vive na iniquidade. E a iniquidade, a primeira coisa que ela faz é esfriar o amor, para que as pessoas não preguem a Jesus. Outra coisa que a igreja hoje ela faz e faz bastante: desamparar os pobres. Em Deuteronômio 15:11, a Bíblia toda tem mandamentos que o pobre não pode ser desamparado. Deus é o provedor da sua criação e ele escolheu a igreja para prover a sua criação. A gente já falei isso em outros áudios. Festa pagã, meu Pai do céu. A festa de Natal é comemorada dentro da igreja. Agora estão comemorando Carnaval, Amigo Secreto, São João, enfim, todas as festas de origem pagã.
As festas de origem pagã elas não são feitas para glorificar a Deus, e sim para glorificar o inimigo de Deus. Se você tivesse ideia do mal que você está fazendo a você e aquelas pessoas em comemorar Natal, em botar árvore de Natal dentro da igreja, e fazer toda aquela parafernália diabólica. Então, isso não é de Deus. Se você quer comemorar as festas de Deus, comemore as festas bíblicas, não as do mundo. Então, Deus não pode ser glorificado num ambiente onde mistura Deus e o pecado. Escândalos sexuais, isso aí a gente já está cansado de ouvir. Construções de templos luxuosos, igrejas que fazem templos luxuosos, palácios. Mensagem de autoajuda, a mensagem que não fala de pecado. Pelo contrário, ela fortalece as pessoas em pecar. Pastoreio feminino, meu amigo, minha amiga. Onde é que você viu na Bíblia Deus mandando uma pastora pregar o evangelho? As mulheres ajudaram a Cristo, está na Bíblia, mas pastoras não. Nem o próprio Jesus colocou pastoras, nem os discípulos, os apóstolos colocaram pastora. Louvor homocêntrico, onde o homem é o centro de tudo. O homem é o centro, o homem tem que ser adorado. Fidelismo, creio porque creio, mas não posso provar na Bíblia. Isso é proibido na Bíblia. Tudo que você faz tem que ter base bíblica, orientação, interpretação. Em João 5,39 fala: examinai as escrituras, pois dela testifica de mim. Então, o compromisso do cristão é examinar a escritura. O Senhor sente nojo dessas igrejas que prega conquista material. Você pode provar que tudo que a sua igreja prega está escrito na Bíblia? E que os filhos de Deus desejam é uma igreja como a de Atos dos Apóstolos. E quais são as consequências desse mal interpretação? Muitos não querem ser membro da igreja, querem Cristo, mas não querem fazer parte de nenhuma denominação. Isso se inicia um movimento CCC, crente em casa. Mas você que é sincero, ore para Deus te usar e lutar pela doutrina dos profetas e dos apóstolos. Então, meu amigo, se você crê em Deus, peça para que Deus use homens, use você e pregue o verdadeiro evangelho. Não tenha medo do diabo, não tenha medo de pessoas, não tenha medo de perseguição, porque Deus é contigo. Você que não aceita uma igreja corrupta, você pregue a Deus transformação de caráter e santidade. É as coisas básicas que Deus requer de todo filho dele. Essa é a pregação que Deus tem nos revelado para o dia de hoje. E oremos assim: Deus santo, justo, perfeito e fiel, que teu Santo Espírito venha aplicar essa palavra no coração de muitos que estão ouvindo essa pregação, eles venham se arrepender dos maus e de tudo aquilo que ele tem feito. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.